Eu recebi dia desses uma pergunta de uma seguidora muito querida, e quando ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela. E ela me relatou que ela estava muito preocupada, ela estava se sentindo muito triste pelo fato de uma amiga de infância dela estar se distanciando. Então, ela relatou para mim que essa amiga, elas são amigas há muitos anos, elas sempre foram muito parceiras e que agora, de um tempo para cá, essa amiga dela tem se distanciado, não tem se feito tão presente, não tem aparecido com tanta frequência na vida dela como elas eram acostumadas até então. E aí essa pergunta dela me fez questionar algumas coisas, né? Me trouxe alguns questionamentos que eu quis trazer e compartilhar aqui com vocês, porque certamente você já passou por isso. Se não for por uma amiga que se distanciou, um amigo que se distanciou, é pela diferença de interesses que existem entre as pessoas que trocam a vida com você, ou é pela dificuldade que a gente tem de lidar com mudanças ou com as novas fases da nossa vida, né? E eu quero compartilhar nesse vídeo alguns insights. E eu quero que você me diga, já comenta aqui embaixo, quais são as suas impressões quando o tema é mudança? Por que eu faço essa pergunta? Quando eu disse isso para ela, e aí por isso eu quis trazer isso para vocês, fez muito sentido para mim também. Né? A minha resposta foi um tanto quanto intuitiva, quando a gente se conversou ali pelo Instagram. Aliás, se você não segue a gente, nós somos @tranquilize.pr no Instagram. A gente conversou um pouquinho pelo direct e eu compartilhei com ela a seguinte reflexão. Imagine você que você está na sua primeira série, lá no primário. Bem, você está ali, naquele momento, a primeira série, né, aquele ambiente em que você vive diariamente, é o ambiente mais importante da sua vida. Então, tudo que acontece ali parece que é o que é na sua vida e de fato é, né? Porque naquele momento, quando você tinha lá os seus 7 anos de idade na primeira série, o que acontecia é que aquele era o único momento existente, porque você estava vivendo agora. Pois bem, agora imagine se nada de você e nem das pessoas que convivem com você tivesse mudado desde a sua primeira série. Imagine agora se você eventualmente é a mesma pessoa que você era quando você estava na primeira série. Percebe que quando a gente fala da amiga de infância, ou das mudanças de comportamento, ou das mudanças de interesse por si só, e a gente sente isso como um problema, ai, eu tô tão mudada, ai, fulano tá tão mudado, ai, meu marido tá tão mudado, ai, a minha mãe tá tão mudada. Quando a gente se incomoda com essas mudanças, é como se a gente estivesse dizendo que nós gostaríamos de continuar na primeira série. Consegue enxergar isso? Eu falei isso para ela na época, eu falei, bom, imagino eu, que vocês são amigas de infância, né, no caso dessa seguidora, e que vocês se conheceram num determinado momento da vida, especialmente quando a gente fala de uma longa amizade, de um longo relacionamento entre duas pessoas. Vamos partir do pressuposto aqui de que vocês se conheceram no momento em que vocês tinham interesses em comum. Vocês viviam a mesma rotina, vocês viviam a mesma realidade, vocês tinham os mesmos interesses, gostavam das mesmas coisas. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, as experiências vão acontecendo, a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Né? E hoje você aí, com seus 30 anos de idade, que é a minha idade, eu estou chutando aqui uma idade dos nossos espectadores, mas você aí aos seus 30 anos de idade, você nem de longe se parece, gosta das mesmas coisas, se interessa pelas mesmas coisas de quando você tinha 7 anos de idade, concorda? Pois bem, se você consegue olhar para isso e consegue enxergar que você não tem mais os mesmos interesses que tinha aos seus 7 anos de idade, como é que você espera e cria a expectativa de que essa sua amiga ou quem quer que seja que conviva com você vá permanecer com os mesmos interesses? Como é que você se surpreende e se incomoda com o fato de essa sua amiga de infância, ou quem quer que seja no seu campo aí de convivência, como é que você tem coragem de se incomodar com o fato dessas pessoas terem mudado? Já pensou se você tivesse que ficar para sempre na sua primeira série? Se você não tivesse se dado a oportunidade e a experiência de viver as outras séries da sua escola? Já pensou se você tivesse a mesma mentalidade de quando você conheceu essa sua amiga, sei lá, há 10, 15 anos atrás?
se nada tivesse mudado, se ela não tivesse mudado? Porque a gente partir do pressuposto de que as pessoas não mudam ao longo da vida é também partir do pressuposto de que as pessoas não aprendem com nada, que as experiências não são vividas. E isso não é verdade, né? Por mais que nós gostemos, nós amemos as pessoas que convivem com a gente hoje, a maioria dessas pessoas que estão ao seu redor hoje sequer farão parte da sua vida daqui a 10 anos. E se elas fizerem parte da sua vida daqui a 10 anos, elas sequer vão se lembrar efetivamente sobre quem eram elas quando te conheceram. Porque esse é o fluxo natural da vida. É assim que tem que ser. É claro que a gente quer manter as nossas amizades, é claro que as pessoas, com o passar do tempo, principalmente, a gente vai aprendendo a amar as pessoas que nos rodeiam, né? Quanto mais tempo elas estão com a gente, mais amadurece esse sentimento. O que eu quero trazer aqui para você é que a importância da gente distinguir o que é o amor pelo tempo de convivência e o que é a relação de amizade existente no momento presente. Muitas vezes, e eu falo bastante disso, tem uma aula só sobre isso na nossa mentoria do autoconhecimento descomplicado. Muitas vezes o que acontece é que a gente confunde as coisas a partir do fator tempo. A gente olha para os nossos amigos de muito tempo atrás e a gente, ao invés de olhar o que temos em comum hoje, nós olhamos o tempo inteiro para o que tínhamos em comum 10 anos atrás. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente acaba fechando tanto o nosso campo, né? Tem aquelas pessoas que dizem, eu sou muito uma pessoa assim, eu sempre gosto muito de valorizar os meus amigos de longa data. Então, os meus relacionamentos, de um modo geral, com outras pessoas, são relacionamentos longos. O meu único trabalho, antes da gente mudar para San Diego, aqui na Califórnia, foi em um escritório de advocacia que eu trabalhei por 11 anos. Meu único marido, meu único efetivamente namorado, que é o Rodolfo, que hoje me acompanha nessa jornada, ele também, a gente começou a namorar aos 14 e estamos juntos há 15, quase 16 anos. As minhas grandes amigas são amigas de longa data, são amigas da época da escola, época da faculdade. Só que qual que é o ponto aqui? Ter amigos de longa data, ter relações de longa data, não é efetivamente o problema em si. O problema é quando a gente se força e se esforça para se manter numa relação de longa data, única e exclusivamente porque ela é de longa data. Porque se a gente parte do pressuposto de que as pessoas vão evoluindo ao longo da sua jornada, que elas vão mudando as suas perspectivas, elas vão mudando os seus interesses, elas vão mudando os seus níveis de consciência, a gente também tem que entender se essa amizade ou se essa relação, de um modo geral, se ela se perpetua, se ela persiste porque vocês evoluíram juntos. Ou se ela persiste, se você segue dizendo que essa pessoa é sua amiga, ou seu marido, ou sua esposa, só porque vocês estão juntos há X anos. Entende? É importante a gente trazer a ideia aqui de que nós somos seres em evolução. E enquanto seres em evolução, está tudo bem nossos interesses mudarem, nossa visão de mundo mudar e os nossos amigos e relações mudarem também. É muito importante a gente olhar para as coisas e entender que nós vivemos o livre-arbítrio. Nada é pessoal, né? No caso dessa seguidora aqui, foi onde surgiu esse assunto aqui desse vídeo, no caso dela lamentar o fato de a amiga dela estar se afastando, e aí, num determinado momento, ela se culpa e diz, o que será que eu fiz? Ou o que será que eu posso fazer para essa amiga não se afastar? O que eu disse para ela e digo para vocês aqui com todo o meu coração é que nada é pessoal. É um direito dessa pessoa, ao se ver evoluindo, ao se ver se mudando ao longo da sua jornada, escolher as suas batalhas, escolher as suas relações, se afastar de uns e se unir a outros. Esse é o processo natural da vida. As coisas que começam, terminam. E tá tudo bem. Não é um direito seu forçar uma relação que já não funciona mais por razões naturais da vida. Não é um direito seu se dedicar, se esforçar para reverter a vontade genuína e natural daquela pessoa de se afastar. Existe uma linha muito tênue, e essa também é uma aula da nossa mentoria, existe uma linha muito tênue entre o esforço e a dedicação.
né? Quando a gente fala de esforço, se você pensar qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala de esforço. Eu vejo, por exemplo, eu puxando alguma coisa muito mais pesada que eu. Para mim, o esforço está muito relacionado a fazer mais força do que eu posso e mais força do que eu gostaria. Diferente da dedicação, que está relacionada a eu estou no ponto zero e eu, por vontade própria e por mero desejo e mero amor, eu me coloco um passo à frente. Eu me dedico a fazer uma coisa continuar acontecendo. Na dedicação não existe reversão, não existe reverter uma situação, não existe refazer uma amizade, existe regar aquela amizade por vontade própria, por ser natural. Enquanto que no esforço, quando a gente está falando de amizade, a gente está falando aqui de forçar, né? De fazer mais do que o natural, de ligar, não porque sentiu vontade de ligar, mas ligar porque acha que isso é uma forma de manter a amizade. Ligar por obrigação, ligar porque é necessário, mandar uma mensagem por medo da pessoa ficar chateada. Isso é esforço. Isso é algo que você precisa pensar para fazer. É algo que você precisa planejar, que você faz mesmo não querendo fazer. E as amizades, assim como qualquer relação humana, elas não podem ser pautadas no esforço. Elas precisam ser pautadas na dedicação. Por quê? Porque na dedicação ninguém está em prejuízo. Ninguém se sente em prejuízo do outro para que aquela relação persista. Enquanto que no esforço, sempre haverá alguém que está se esforçando mais. Sempre haverá alguém que está se sentindo menor por ter que se esforçar mais. E aí a gente entra naquelas relações desequilibradas, né? A gente entra naquele desequilíbrio de energia em que um dá mais que o outro, ou em que um cede mais que o outro. Isso não é uma relação saudável nem para amizade, nem para relacionamentos de uma forma geral, nem para suas relações familiares. A gente precisa encontrar relações e viver e se dedicar a relações que são pautadas na dedicação. E as pessoas que se afastam da gente, ou as pessoas que nós, por alguma razão, sentimos vontade de afastar, a gente precisa olhar para aquela situação e compreender que aquilo é o fluxo natural da vida. A gente precisa aprender a compreender que ninguém é obrigado a estar numa relação. O tempo não define a qualidade de relação alguma. O tempo que você tem de relação com aquela determinada pessoa não define e não impõe uma obrigatoriedade de que você continue por ainda mais tempo. Percebe? Quantas pessoas você conhece que vivem relações duradouras? E aqui eu falo de casamentos, de namoros, de amizade, mas que vivem relações duradouras e que não são felizes com essa relação. Que vivem num eterno perde-ganha, num eterno braço de ferro, numa eterna confusão. Quantas pessoas você conhece que olham para a sua relação e falam: eu só cedo, eu só me esforço o tempo inteiro. Se eu não fizer, o fulano não faz. E por que isso acontece? Geralmente acontece porque você está se apegando ao fator tempo. Geralmente isso acontece porque você continua chamando amigos que já não são mais amigos de amigos. Geralmente isso acontece porque nós somos ensinados que boas relações são relações duradouras, quando, na verdade, boas relações são relações que são boas agora, porque só o agora existe. Quem vocês eram, a amizade que vocês tiveram quando eram adolescentes, já não existe mais. Ela pode até estar registrada na sua memória, não como algo no qual você gostaria de estar vivendo de novo, e sim como algo que te fez estar aqui onde você está hoje. Que te faz experienciar as coisas com os olhos que você tem hoje. Entende? Então, esse vídeo é para trazer uma reflexão e para te chamar a atenção para o fato de que as relações duradouras não são relações necessariamente saudáveis. Quando nós entramos em uma relação e essa relação é muito recente, e aí, de alguma forma, a gente percebe que existe um esforço maior do que uma dedicação, é muito fácil da gente sair.
né? Então, vamos aqui usar um exemplo de que você começa a namorar alguém e aí você, no seu primeiro mês de relacionamento, você percebe que essa pessoa te faz mal. Ou essa pessoa age de uma forma que você não entende como correta, não entende como normal, não entende como saudável para vocês. Nessa relação de um mês, tem duas chances possíveis. Uma é você acreditar que aquela pessoa vai mudar, ou outra é você simplesmente sair, se desfazer daquela relação. Isso acontece em relações de curto prazo, né? Não tão longas, relações que acabaram de acontecer. Mas percebe o quanto é mais fácil você visualizar uma amizade recém-começada terminando por alguma razão? Essas relações que são mais curtas, mais fugazes, mais rápidas, da mesma forma que elas começam, muitas vezes elas podem terminar e a gente nem pensa muito para terminar. Pois bem, agora imagine essa mesma situação de alguém que 10 anos depois da sua relação com ela, uma amiga, um amigo, um marido, uma esposa, depois de 10 anos de relacionamento, essa pessoa passa a se comportar de uma forma inesperada, de uma forma que não lhe agrada, de modo que você não se sinta bem nessa relação. Percebe o quanto é muito mais difícil você conceber a ideia de sair dessa relação? Por que isso acontece? Porque a gente usa o fator tempo como determinante. Porque essa é uma crença muito forte de que se você está há muito tempo, você precisa permanecer. Vamos dar outro exemplo aqui para vocês conseguirem enxergar isso com um pouco mais de clareza. Digamos que você entra num emprego e o seu chefe ou a sua chefe, 2 semanas depois que você entrou nesse emprego, te maltrata, te humilha, te expõe, não te valoriza, né? Te diz um absurdo, abusa de você moralmente, e você só tem 2 semanas nesse emprego. Percebe que você não vai pensar muito para se livrar desse emprego o quanto antes? Porque na sua cabeça bom, se no começo já está assim, imagina daqui 1 ano, imagina daqui 5 anos. Agora, imagine que você está num emprego há 10 anos. E aí, ao longo desses 10 anos, essa relação com a sua chefe ou com o seu chefe, com a pessoa superior a você, foi uma relação até que ok, até que 10 anos depois, essa pessoa começa a te maltratar, a abusar moralmente de você, a te expor, a te humilhar. Percebe que não é tão simples assim você olhar para trás e simplesmente falar, bom, se está assim em 10 anos, imagine em 20, você não faz mais essa conta. Você justifica o ficar naquela situação baseada no fato de que já estou há 10 anos nesse lugar. Por quê? Porque, de novo, a crença do fator tempo está muito presente. A crença do fator tempo, ela prende a gente em todos os tipos de relação. E não precisa ser assim. O que acontece é que a gente encontra, imagine que 2 almas, 2 pessoas se encontrem num determinado momento, numa determinada fase da vida, adolescência. Essas pessoas imediatamente se conectam a partir do momento em que elas percebem que têm os mesmos interesses, estudam nas mesmas escolas, têm os mesmos amigos em comum. Então, essas pessoas se conectam e elas vão evoluindo. E ao longo do período, ao longo do tempo em que elas vão evoluindo, as 2 gostavam, sei lá, de pagode, agora uma gosta de rock, a outra gosta de forró. Elas não frequentam mais os mesmos lugares. Por quê? Porque uma gosta de rock, a outra gosta de forró. E aí a vida vai caminhando, aí uma começa a namorar e a outra está solteira. Mas vocês são amigas desde os 14 anos de idade. Mas os caminhos vão se distanciando. E aí vocês vão perdendo o interesse. Já não te interessa mais você gostando de forró, perguntar para sua amiga que gosta de rock como foi o show que ela foi, porque você não se interessa. E tá tudo bem. Já não interessa mais você que virou vegetariana ao longo da sua vida, perguntar para sua amiga se ela gostou daquele restaurante argentino que ela foi. E tá tudo bem. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que ao invés da gente aceitar, olhar para aquilo com presença e entender que o passado que vocês viveram juntos é saudável, foi natural, foi gostoso e foi valorizado, mas que o dia de hoje já não existe mais, no dia de hoje já não existe mais essa relação, ao invés da gente olhar para isso com naturalidade e respeitar o tempo das coisas, das outras pessoas e o nosso tempo,
nós ficamos baseados no fator tempo, brigando com essa relação. E aí uma relação que podia vir de uma amizade e naturalmente terminar sem atritos, sem discussões, sem cobranças, né, sem desencontros de informação, a gente insiste até que aquilo se torne uma relação doentia. Até que precisemos brigar com aquele nosso amigo, discutir a política porque ele pensa de direita e você de esquerda. Você insiste até que vocês deixem de ser amigos. Você insiste nessa relação que já não existe mais, porque vocês se perderam ao longo do caminho, o que é natural. Você insiste nessa relação até que a única lembrança que fique entre vocês é a das discussões, das discordâncias, do momento em que essa amizade acabou. Quantas vezes isso não te aconteceu? Quantos ex-amigos você conhece que, ao invés de pensar no tempo de amizade que vocês tiveram, você se lembra dessa pessoa e imediatamente se lembra da última briga? Quantos namoros você teve ao longo da sua vida que o mesmo aconteceu? Que você pensa no seu ex-namorado, na sua ex-namorada, e ao invés de lembrar do momento, né, dos momentos em que vocês estavam bem, porque vocês compartilhavam dos mesmos interesses, você lembra apenas das brigas, do porquê o seu namoro acabou. Então, respondendo a seguidora querida que me mandou essa pergunta, né, esse relato dessa amiga de infância dela que vem se afastando e que ela está muito preocupada, que ela queria saber o que ela podia fazer para resgatar essa amizade, e repassando essa reflexão a vocês, eu digo, deixe ir. Deixe que as coisas tomem o caminho que elas precisam tomar. Respeite a escolha da sua amiga, do seu parceiro, de quem quer que seja, que está se afastando de você. Isso é uma escolha, que muitas vezes é pautada numa discussão, mas na maioria das vezes é só uma escolha natural. É só uma vontade que a pessoa tem de abrir espaço para novas amizades. No final das contas, não é pessoal, como eu já disse aqui. Às vezes, essa sua amiga de infância, não é que ela está se afastando de você, é que ela está usando o tempo dela para investir em pessoas que compartilham dos mesmos interesses atuais dela. Ela olha para você como uma parte da história dela, como você também olha para ela como uma parte da sua história, mas hoje, todo o tempo que ela tem, ela está dedicando a pessoas que estão vivendo o presente com ela e não o passado. Existe uma frase que a gente usa muito lá no Tranquilize, lá no Instagram, que eu pergunto, tem até um videozinho sobre isso, que eu falo, você é amigo dos seus amigos, pelos interesses que vocês compartilham hoje, né? Pelos interesses que vocês têm em comum hoje, pelos momentos de dedicação e naturalidade que vocês possuem e compartilham hoje, ou você é amigo dos seus amigos, baseados no que vocês foram um dia um para o outro, baseado no que vocês compartilharam um dia um para o outro, um com o outro. Porque perceba que nessa segunda opção, vocês são memórias, vocês são experiências muito queridas, muito gratas, muito amorosas, mas experiências. Isso está no passado. E tanto é a sua amiga olhando e abrindo o campo dela para pessoas que possam compartilhar o momento presente com ela, quanto você deveria fazer o mesmo. Muitas vezes você está tão obcecada por aquelas amizades que estão acabando porque são tão duradouras, mas as pessoas estão se distanciando de mim, que você está se fechando para suas amizades atuais. Está se fechando para a possibilidade de conhecer pessoas que possam compartilhar essa parte, essa fase da sua jornada com você. Você está gastando tanta energia em tentar recuperar amizades que já não existem mais. Pode existir amor, pode existir carinho, mas às vezes já não existe mais amizade. E você está gastando tanto tempo tentando resgatar isso aqui que você está perdendo a chance e fechando os seus olhos para o novo. Que, na verdade, esse novo é o seu presente. E o seu presente é a única coisa que existe. O seu passado não existe, o seu futuro não existe. O que existe é o seu agora.
E nada impede que, ao escolher viver esse agora, você encontre essa sua amiga de infância, essa pessoa que está se distanciando de você hoje, num outro agora, num outro momento. Que vocês se reencontrem para compartilhar aquilo que vocês viveram de forma separada. Que vocês em algum momento voltem a ter os mesmos interesses, a mesma visão de mundo, ou visões de mundo que se condensem, ou visões de mundo que se complementem. Mas talvez forçar isso agora não seja o ideal. Então, minha mensagem para você aqui, se você chegou até o final desse vídeo, é que você deixe as coisas fluírem, acredite no fluxo da vida. Não viva baseado no que você já viveu, viva baseado no que você tem para viver agora. As suas experiências já estão registradas na sua memória, naturalmente, nos seus sentimentos, naturalmente, e no seu espírito, naturalmente. Isso que você viveu para trás já está registrado aí, você não precisa conscientemente ficar retornando. Viva o agora. Abra os seus olhos e o seu coração para o que está à sua disposição agora. Por que se esforçar em resgatar algo que você já perdeu, se você pode construir novas coisas daqui em diante? Sejam relações, sejam objetivos, sejam sonhos. Viva o momento presente. Viva o momento presente, porque só o seu momento presente, só a sua presença no aqui e agora vão te fazer chegar em algum lugar. E pouco importa onde é esse lugar. O que importa é que você esteja vivo. Bem, meus amores, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não deixem de curtir esse vídeo se ele fez sentido para vocês. Comentem aqui qual foi a parte que mais chamou a atenção. Se inscreva no canal e se quiser ter um contato um pouquinho mais próximo com a gente, ao invés de ficar aqui nessa tela só olhando esses vídeos editados e etc., você pode acompanhar a gente no nosso Instagram, @tranquilize.pr, que lá a gente compartilha o nosso dia a dia e reflexões sobre nós. Muito obrigada e até a próxima!